Essa semana eu estava meditando algumas coisas e às vezes você entra na internet e vê algumas informações. Quando um irmão diz assim que você já ouviu de que a parte mais importante do culto é a palavra? E ele disse: não é. A parte mais importante do culto é quando você doa, quando você oferta a Deus, quando você louva a Deus, porque o culto é para Deus. Então quando você oferece um louvor, você oferece alguma coisa para Deus, então esse é o culto, é isso que é a parte importante do culto. Como a palavra é Deus falando com a gente, isso não é tão importante assim. Isso me chamou a atenção, essa mentalidade de que é aquilo que nós fazemos que vai ser importante, não é aquilo que Deus diz o que tem que ser feito. Mas um outro vídeo da mesma pessoa diz assim que ele vai falando sobre divindade e ele chega a Dagon, dizendo que, exaltando algumas coisas a respeito de Dagon, como se fosse apenas um outro Deus, ou um único Deus além do Senhor. Mas o Antigo Testamento mostra Astarote, mostra Moloque, mostra um monte de divindade. Isso mostra o quanto ele não conhece a palavra de Deus. E eu queria desafiar os irmãos, a estudarem a palavra de Deus, a estar participando conosco. Algumas semanas eu comecei uma série de mensagens a respeito sobre caminho. E a gente vem falando sobre caminho de alegria, caminho de felicidade. Falamos na semana passada sobre caminho de perdão. E hoje eu queria falar a respeito de caminho da misericórdia. Misericórdia é um caminho, é um tema recorrente na Bíblia. E abrange vários sentidos, vários significados, vários sentimentos. Eu não consigo definir a misericórdia com apenas uma expressão. Mas misericórdia ela pode ser compreendida na união de outras muitas expressões. Por exemplo, eu posso usar empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro para tentar entender como ele pensa, o que ele sente. Então, o fato de nos colocarmos no lugar do outro, empatia, pode provocar essa misericórdia em nós. Não apenas isso, mas também compaixão. Compaixão é essa condição que você se coloca para sofrer junto, para você passar o problema junto com aquela pessoa, para você estar entendendo a sua dor. Também podemos usar bondade, e bondade é agir com generosidade, com solidariedade para com o outro. Então misericórdia, ela tem a ver com muitos temas, inclusive com perdão, que é esse ato de liberarmos as pessoas da consequência dos seus erros ou das suas falhas. Também tem a ver com graça, que é essa disposição no coração em que a gente é favorável àquele que errou, àquele que sofre, àquele que é necessitado, àquele que é marginalizado, àquele que é excluído. Então misericórdia pode ser definido também como um ato de amor. E amor aqui, eu vou usar a palavra caris, que vem e dá a origem à caridade, Então misericórdia pode ser a caridade em ação. Então, o caminho de misericórdia, ao qual nós propomos falar hoje, é um caminho pavimentado por vários sentidos, vários sentimentos, várias atitudes em prol da vida, e que caminha e vai na direção do outro. Então é sobre esse tema que eu gostaria de falar nessa noite, e eu convido os irmãos então a abrirem as suas Bíblias em Lucas 6, se você tiver a Bíblia. Se você não tiver, pode acompanhar comigo aqui, quando o autor bíblico escreve o seguinte, verso 31, e Jesus está reunido ali com o pessoal, conversando ali, e aí ele começa a dizer o seguinte: como vocês querem que os outros lhes façam, façam vocês também a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para vocês? Até pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber a devolução integral. Verso 35. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso.
Essa palavra de Jesus, ela é muito profunda, e se a gente levar ao pé da letra, ela é muito dura e muito difícil de ser praticada. Somente uma ação de Deus, do Espírito Santo através de nós, nos capacita a agirmos assim. Então nós podemos cumprir a palavra de Deus mediante essa intimidade de comunhão com o Espírito Santo que nos conduz a fazer a vontade do Pai. No seu ministério terreno, Jesus ensinou sobre a vida na prática, falou sobre as suas nuances. Então falar de vida e sobre vida é falar de relacionamentos. É falar da forma como nós nos relacionamos com a vida, como nós nos relacionamos com Deus, como nós nos relacionamos com o outro, como nós nos relacionamos conosco mesmo, como nós nos relacionamos com a criação. Então Jesus fala da vida nesse presente, das suas relações, e ele aponta também para uma vida futura, a qual ele chama de vida eterna. Então Jesus está reunido, conversando, e o seu público era judeu, e ele então está usando os seus argumentos, ou os seus argumentos estão baseados na lei de Moisés. E ele faz uma releitura da lei. Ele faz uma releitura da lei, aplicando essa lei à vida, a partir da sua compreensão a respeito do reino de Deus. E isso é importante nós entendermos, que muitas vezes nós lemos a Bíblia debaixo da nossa ótica, e nós precisamos ler a Bíblia debaixo da ótica de Jesus. Então Jesus está falando de como um cidadão do reino deve se comportar nesse mundo, de que como um cidadão que foi alguém que foi alcançado por Jesus e foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, deve pensar, deve agir. E aí então ele vai usar a lei. O que a lei diz? A lei diz o seguinte, Levíticos 19 e 18: ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Isso é o que a lei dizia. E Jesus está agora dando essa nova interpretação, ou dando uma visão um pouco diferente, e ele vai dizer o seguinte: olha, nós devemos fazer aquilo que que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. E ele vai tratando então de assuntos importantes, dos relacionamentos que a lei ensina. E ele coloca sempre nos seus ensinos a misericórdia como pano de fundo. E ele substitui o padrão da lei. E ele vai dizer o seguinte então a respeito disso no Sermão do Monte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, pelos antepassados, amem o próximo e odeiem o seu irmão. Por que Jesus está dizendo isso? A lei não dizia que era amar o próximo, não diz nada a respeito de odiar o seu inimigo. Então Jesus está trazendo um princípio que na prática os judeus faziam, porque eles odiavam todos aqueles que não pertenciam à sua etnia. Então ele traz o que a lei na prática, ou o que ele na prática eles praticavam, de que era amar os irmãos, o próximo, e odiar os inimigos. E Jesus então diz que essa atitude, ela não identifica aqueles que são cidadãos do reino, porque amar quem nos ama é fácil, amar quem é bonzinho é fácil, né? E ele vai dizer: olha, não há nenhum mérito em você amar aqueles que te amam, isso é fácil. Então não há mérito nenhum, então não se engrandeça porque você diz que tem amor. E ele vai dizer também que não há mérito em tratar bem aqueles que nos tratam bem, né? Que fazer o bem esperando que alguém que tenha condição possa nos tratar bem, nos retribuir, isso também não tem nenhuma vantagem. E aí Jesus faz um contraponto, ele diz assim, que nós devemos amar até os nossos inimigos, fazer o bem a todos, sem esperar nada em troca, sem esperar retribuição. E ele vai dizer: porque o vosso Pai trata bem bons e maus. Então Jesus vai dizer que se nós agirmos dessa forma, a nossa recompensa será grande. E por causa dessa nossa atitude, que é igual à do Pai, nós seremos contados como filhos de Deus. Porque o Pai usa de misericórdia e bondade para bons e maus, para justos e injustos, para crentes e incrédulos. Então Jesus diz que nós devemos agir dessa maneira, porque
nosso Pai, ele vai dizer assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, se nós temos esse Deus como Pai, e esse Deus nos dá misericórdia, nos concede misericórdia, essa mesma misericórdia nós devemos também conceder a outros. E o conceito de misericórdia é interessante, porque ele vem do Antigo Testamento, e tem a ver com Deus tratar as pessoas de uma forma que não condiz com a vida que elas têm. O que é isso? Que Deus devia punir essas pessoas por causa dos seus atos, mas Deus não pune. Então a gente conhece uma série de pessoas que não são boas, que são más, mas que não são punidas, que cometem uma série de atrocidades e que não são punidas. E então isso é misericórdia de Deus, é misericórdia em ação, que não nos trata conforme nós merecemos. E isso é importante a gente entender, porque a gente quer misericórdia para nós, mas o outro a gente não quer tanta misericórdia assim. Então Deus não nos trata segundo os nossos méritos ou os nossos deméritos, mas Deus nos trata segundo o seu ser, segundo aquilo que Ele carrega em si. E isso é expresso no Salmo 103, verso 10, que Deus não nos trata conforme as nossas iniquidades. E isso é maravilhoso, porque se Deus exercesse juízo sobre nós, justiça, nós não estaríamos aqui. Então misericórdia tem a ver com essa consciência que nós temos a respeito de nós mesmos, de quem nós somos, de quem Deus é, da nossa condição diante de Deus. Então somente alguém com essa consciência de que necessita de misericórdia, reconhece que não tem nenhum argumento, nenhuma condição de se justificar diante de Deus. Então certa mulher se apresentou diante do rei e pediu a ele misericórdia para o seu filho que havia sido condenado. O rei chamou então o seu comandante, pediu explicações, e o comandante deu aquelas explicações do que aquele rapaz, aquele jovem havia feito, e também disse a respeito das consequências que ele havia feito e que a punição era merecida. E o rei então olhou para aquela mulher e disse: está vendo? Não posso fazê-lo. Ela disse: Senhor, eu não vim pedir justiça ao meu filho, eu vim pedir misericórdia. Então misericórdia, meus irmãos, não é a aplicação da justiça. Misericórdia é algo que a justiça não pode fazer. Por quê? Porque se a justiça for executada sobre nós, todos nós, sem exceção, teremos que pagar caro pelos nossos erros, pelos nossos atos. É aquele publicano que sobe ao templo e vai orar, e ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, né? Porque eu sou pecador. E aí ele não tinha nenhum mérito para apresentar diante de Deus. Ele não tinha nenhum atributo para ser justificado. No entanto, ele reconheceu que ele era pecador. E por isso ele entendia que precisava de misericórdia de Deus e pedia misericórdia de Deus. Então só é capaz de andar no caminho de misericórdia quem se reconhece necessitado, quem se reconhece devedor, quem se reconhece devedor. Não quem se considera justo. Alguém que é justo não precisa de misericórdia, a sua justiça já o justifica. Mas é quem é pecador que precisa de misericórdia, quem é aquele que erra. E a Bíblia então diz que esse publicano, que se reconheceu diante de Deus, que pediu misericórdia, foi justificado e voltou para sua casa. Deus usou de misericórdia. O publicano não se tornou justo, ele não se tornou isento das suas culpas. As consequências dos seus erros permaneceram, mas ele reconheceu a sua condição de devedor e creu na graça de Deus e recebeu misericórdia. Ele foi justificado.
dos seus erros, dos seus pecados. Então guarde o primeiro ponto importante: misericórdia é a ação de Deus em não nos dar aquilo que nós merecemos. Então tudo que nós merecíamos, então Deus não nos dá. Então quando a gente vai cantar, eu quero de volta o que é meu, o que a gente precisa, o que a gente tinha sobre nós, é essa condenação, é essa acusação, é esse peso. E Deus não usou a sua justiça e não usou a sua mão para poder exercer aquilo que nós merecíamos, mas Ele vai usar de misericórdia. Então misericórdia é algo importante, e ela nasce no Éden, porque o primeiro casal, depois de pecar, deveria ter recebido juízo por causa da sua desobediência. E se a justiça de Deus fosse aplicada naquele momento, a humanidade teria sido destruída. Mas Deus agiu com misericórdia. Deus usa um animal como substituto do homem, o imola, e o sangue daquele animal derramado cobriu o pecado da humanidade. Portanto, misericórdia tem origem em Deus, que por sua graça aplica à humanidade, impedindo que essa humanidade receba a justa recompensa pelos seus atos. Então quando a gente vê muitos atos de injustiça, e a gente olha para esse mundo e vê muita coisa, e a gente diz: por que Deus não exerce justiça? Por que Deus não faz isso? Porque é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. E nós que somos cristãos precisamos entender isso, que não é o tempo de justiça, que é o tempo da graça de Deus para arrependimento. Por isso a gente vai ver muita maldade, a gente vai ver muita destruição, a gente vai ver muita injustiça, porque é a misericórdia de Deus que mantém essa humanidade, apesar dos seus erros, dos seus pecados, existindo. Mas haverá um dia que isso passará. Então a gente precisa compreender esse conceito de misericórdia. Quando a gente estuda misericórdia, a origem da palavra no Antigo Testamento, porque no Novo a gente fala misericórdia, que vai dar conotação de miséria de coração, ou de carregar miseráveis no coração, mas no Antigo Testamento não. No Antigo Testamento a palavra base ou raiz para a misericórdia é herem, que está ligada a ventre. Qual que é a ideia? A ideia é de uma mulher grávida, que carrega e nutre e cuida de uma criança no seu ventre, às custas do seu próprio corpo e da sua própria vida. Olha só o conceito que interessante. Por quê? Porque essa criança não tem nenhuma condição, mas a mãe cuida dela, nutre e está ali carregando às custas do seu próprio corpo. Então você que é mãe, sabe como é que é uma gravidez. Você vai perdendo as suas vitaminas, porque vai indo para a criança, você vai perdendo uma série de coisas, e ela vai sendo gerada e ela vai sendo sustentada às custas do seu corpo. Então quando a gente fala a respeito de caminho de misericórdia, nós falamos de vários sentimentos, vários sentidos, vários significados, várias disposições, que afetam a nossa caminhada, que afetam a nossa vida, que afetam as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque nós temos um Deus que é misericordioso e age em nosso favor segundo a sua misericórdia, com essa disposição de preservar-nos a vida. Como escreveu o profeta Jeremias em Lamentações, ele diz isso: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Foi no louvor que acho que a Priscila citou parte desse versículo. Então as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque essas misericórdias são inesgotáveis. Interessante aqui
Não sei se você percebeu, mas a palavra misericórdia está no plural. Então as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos. E que essas misericórdias? Então, se nós temos vários sentidos e vários significados, se as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, e eu não consigo definir misericórdia em uma palavra, então a gente vai entender que a sua compaixão, que o seu amor, a sua bondade, a sua proteção, o seu cuidado, o seu favor, a sua graça, todas essas coisas fazem com que nós não sejamos consumidos. Por quê? Porque a sua fidelidade se renova a cada manhã. Então, se nós entendemos o conceito de misericórdia no Antigo Testamento, imagine comigo uma coisa. Todos os dias, Deus nos reintroduz no seu ventre, para nos manter a vida, para nos prover e nos cuidar. E a razão dele fazer isso é que ele é fiel. Mas ele não é fiel a você. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel ao seu ser. Ele é fiel à sua santidade. E essa fidelidade faz com que Deus haja com misericórdia em nosso favor. Então Deus nos carrega no seu ventre, nos dá vida, nos nutre e cuida de nós. A cada manhã Ele nos dá a condição de vivermos, independentemente do que fizermos. Semana passada a gente estava falando a respeito de Deus nos carregar, não na sua santidade, porque a santidade exige justiça, mas no sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo é uma expressão de misericórdia de Deus, porque Deus nos mantém vivos pela sua misericórdia. Então uma infinita quantidade de pessoas, e você deve conhecer algumas delas, que começam em pecados terríveis, atrocidades tremendas, e elas nem sequer se arrependem, nem sequer pedem perdão, nem a Deus, nem ao próximo, nem a ninguém. Pessoas que praticam o mal e se orgulham do que fazem. E o pior, na nossa visão, porque elas continuam vivas, fazendo uma série de coisas, uma série de atrocidades. Então nós nos perguntamos, por que Deus permite que isso aconteça? Por que eles não são destruídos? É a misericórdia. E mesmo dentro da igreja, nós encontramos aqueles que agem de forma contrária à palavra de Deus, que mentem, que ferem, que destroem, que você olha assim, você fala, e a gente chega a pensar, fala, esse camarada não é convertido não, esse cara não é convertido não, porque se ele fosse convertido, ele não já agiria dessa maneira. E muitas vezes fala em nome de Deus, diz que é pelo bem do Evangelho, e a gente olha e percebe que a lógica de Jesus não está na coisa, e a gente pergunta, eu me pergunto, falo, Deus, por que o Senhor não acaba logo com isso? É a misericórdia de Deus que impede essa destruição. E aí eu olho para algumas coisas como essa e falo assim, Deus tem misericórdia de mim como o Senhor tem misericórdia dele. Porque eu olho algumas coisas e falo, Deus, é terrível. E aí a gente se dá conta que por causa das misericórdias de Deus nós não somos consumidos. Mas se eu sou tão ruim quanto ele, tão pecador quanto ele, tão mal quanto ele. E aí então a gente deixa de olhar para o outro. E a gente acaba olhando para nós mesmos, fazendo uma introspecção, e a gente faz uma autoanálise. E a gente chega à conclusão que nós não somos diferentes dessas pessoas. E que se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. Então a gente chega à conclusão que a gente não pode reclamar dos outros. Porque nós nos enquadramos na mesma categoria.
categoria que Deus tem que ter misericórdia de todos nós, e que é a sua misericórdia que mantém todos nós vivos, e é a sua misericórdia que nos sustenta, bons e maus, justos e injustos, crentes ou não. Que são as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E por que elas se renovam a cada manhã? É Deus nos dando uma nova oportunidade de nos arrependermos e mudarmos de vida. Já parou para pensar nisso? É Deus nos dando oportunidade de arrependimento. Por isso nós não somos destruídos. E aí é a grande misericórdia de Deus, compreende? Que até então a gente olha para o texto e fala assim: olha as misericórdias do Senhor, olha, são as causas de não sermos consumidos, e a gente continua fazendo as mesmas coisas. Não, Deus está nos dando uma oportunidade de nós mudarmos e não fazermos mais as coisas, ou essas coisas más. Mas haverá um dia, meus irmãos, em que essas misericórdias não se renovarão mais. E nesse dia, quando as misericórdias não mais se renovarão, quando não mais tivermos oportunidade de arrependimento, a justiça será aplicada. E aí então, Deus entrará com juízo e cada um terá que arcar com aquilo que fez. Mas até que isso aconteça, Deus vai concedendo oportunidades de arrependimento. Deus vai conceder oportunidades de conserto, de recomeço. Então, olha que coisa interessante, a misericórdia é uma das formas de Deus nos manter vivos, nos dando a chance de nos conscientizarmos dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, para que a gente possa mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, de poder nos entregar nas suas mãos e pedirmos que Ele venha tomar o controle da nossa vida, que Ele venha tomar o controle da nossa história e que venha fazer de nós pessoas segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Então, quando nós entendemos isso, de que estamos nesse caminho de misericórdia, nós vamos ser misericordiosos com as pessoas também, da mesma forma como Deus é conosco. E o caminho da misericórdia, então, é essa dinâmica onde nós recebemos e concedemos misericórdia. E nesse caminho de misericórdia, nós reconhecemos quem nós somos. Nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. E sabemos que se não fosse pela misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. Então, porque recebemos misericórdia, nós não temos como não usar misericórdia para com aqueles que nós temos contato, independentemente se eles merecem ou não, porque muitas vezes eles não merecem. Mas como nós recebemos misericórdia e olhamos para nós e a nossa condição e olhamos para Deus, por amor a Deus e por aquilo que Ele fez por nós, nós também concedemos essa misericórdia àqueles que não merecem, como nós também não merecemos. Então, trilhar o caminho de misericórdia é ter oportunidade de receber vida, de receber a oportunidade de se arrepender, de se consertar, de recomeçar, e isso é importante. Ser misericordioso é poder dar a oportunidade ao outro de que ele recobre a sua consciência, de que a gente vai ter que carregá-lo em nosso ventre, dando a ele condição de vida, até que ele tenha condição de viver por si só. Ainda, mais uma vez digo, que ele não faça por merecer, porque se ele fizesse por merecer, não seria misericórdia, seria justiça. Então a gente usa a misericórdia sem saber quem Ele é ou o que Ele faz, ponto. É fácil? Não. Como é que eu faço isso? Por uma ação de Deus. Quando a gente entra no caminho de misericórdia e tem essa consciência. Então o que Jesus está dizendo aqui? Ele está chamando as pessoas à consciência.
Qual é o sentido dessa mensagem? É nos chamar à consciência. Por quê? Porque Deus nos carrega no seu ventre, nos dá essa oportunidade de nós ampliarmos a nossa consciência, de mudarmos a nossa maneira de ver a vida, de ver as pessoas, de ver as circunstâncias, nos dá a oportunidade de nos arrependermos, nos dá a oportunidade de começarmos de novo. Agora, algo importante: sem arrependimento, sem a consciência dos erros, dos pecados, das falhas, não é possível experimentarmos transformação. Guarde bem isso. Sem essa consciência, sem esse arrependimento, é impossível experimentarmos transformação. Por quê? Porque se alguém pensa estar certo, se alguém pensa que não errou, ele não terá consciência de que precisa mudar. Ele sempre vai colocar a culpa no outro e pensar ou dizer que o outro sempre é que precisa mudar. E ele vai continuar agindo da mesma forma. Então, estar nesse caminho de misericórdia é ter essa consciência de que o arrependimento é necessário para a mudança de atitude. Certa ocasião, Jesus está ensinando o pessoal e chegou um perito da lei. E esse perito da lei pergunta para Jesus algo importante, dizendo assim: mestre, o que é necessário para eu herdar a vida eterna? E Jesus, sabendo que ele era um mestre da lei, perguntou: como é que você lê a lei? Como é que você interpreta? E ele respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, e ao seu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: você está certo, faça isso e viverá. E então aquele jovem, ou aquele rapaz, aquele mestre da lei, diz ao Jesus, ou faz outra pergunta a Jesus, diz assim: mas quem é o meu próximo? E Jesus, como um bom contador de história, começa a contar a história de um homem que ia subindo de Jericó para Jerusalém. Aquele homem estava numa peregrinação para ir ao templo. Provavelmente esse homem ia com recursos financeiros, porque no meio do caminho ele é tomado de assalto. Os assaltantes tomam o seu dinheiro, roubam, batem, o deixam ferido na beira da estrada. E ele, caído, quase morto, está à beira do caminho daquela estrada que conduzia ao templo. E então Jesus diz que passou um sacerdote que ia para o templo, mas que ao ver aquele homem caído, atravessou a estrada e foi do outro lado e o deixou caído. Então Jesus disse que depois de algum tempo passou um levita. Quem que era o levita? É alguém que trabalhava no templo. Era o cara do ministério de apoio do templo, o cara do ministério do louvor, estava lá no templo. E que também, ao ver aquele homem caído, atravessou a rua e foi pelo outro lado. E aí então ele diz que em vindo um samaritano, olhou para aquele homem caído, e que provavelmente era judeu, e tinha etnia diferente, e tinha problemas de religião, e tinha problemas políticos diferentes, e isso é bom a gente entender. Ele olha para aquele homem caído, sem olhar, e aí eu vou fazer uma brincadeira, se ele estava com a camisa do Corinthians, do Palmeiras, que está tendo um jogo agora, sem olhar o que ele estava usando, o que estava vestindo, qual era a qualidade dele, e diz que teve misericórdia, e ele se deita ou se curva perante aquele homem e cuida das suas feridas, e depois de cuidar das suas feridas, coloca aquele homem sobre o lombo do seu animal, e o leva para uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele passa a noite cuidando daquele homem, mas no dia seguinte ele tinha que ir embora, e ele chama o dono da hospedaria e diz assim: olha, eu vou te dar dois denários aqui, para que você cuide dele.
E se você gastar mais do que isso que eu estou dizendo, da próxima vez quando eu vier aqui, eu te eu te cubro os seus gastos. Jesus termina a história, se volta para aquele homem, mestre da lei, e pergunta para ele: qual dos três você me diz que foi próximo daquele que estava caído? E aquele homem não disse que foi o samaritano. Tal era o seu preconceito. Ele diz: aquele que usou de misericórdia. Então Jesus diz àquele mestre da lei: vai você e faça o mesmo. Jesus quebrou barreiras étnicas, religiosas, políticas, para mostrar que qualquer um pode estar à beira do caminho, e aquele que está caído, ele precisa de misericórdia para ser tratado, ser levantado. Isso quebra tudo que nós estamos vivendo nesses últimos tempos aqui nesse país, ou tudo que nós estamos vivendo como igreja. Jesus dá um nó na cabeça dos seus ouvintes, porque ele faz uma crítica ao sistema religioso. O sacerdote e o levita eram judeus, e aquele homem que foi assaltado, que estava na beira da estrada, também era judeu. Mas nem o sacerdote nem o levita cuidou daquele homem. Eles trabalhavam no templo, eles participavam de uma religião que tinha nos seus preceitos de fazer o bem. Mas aqueles homens que eram religiosos, estavam no templo, não cumpriam a palavra, não cumpriam a lei. Olha que coisa interessante. Da mesma forma, hoje nós temos muitos religiosos que vêm ao templo, isso quando vêm, que não obedecem às palavras de Jesus, que fazem como esse rapaz, esses levitas, esses sacerdotes fizeram, dão meia volta e vão para o outro lado. Mas Jesus quebra essa barreira e diz assim: por outro lado, existe um samaritano que é marginalizado, que é excluído da religião de vocês, que não pode entrar no templo, que é considerado por vocês judeus como alguém pior que um cão. Mas foi exatamente esse que é excluído, que foi a pessoa que ajudou aquele que estava caído, que ajudou o judeu. E é interessante, meus irmãos, como a gente percebe muitas vezes fora do sistema religioso, aquele que exerce misericórdia, é aquele que estende a mão, aquele que para, aquele que conversa. Porque os religiosos estão muito preocupados em ir para o templo, os religiosos estão muito preocupados em mostrar sua religiosidade aos outros, ao seu time, ao seu clube, às suas pessoas, pessoas do mesmo, ali da sua bolha. E o perito da lei, como judeu, tem dificuldade de reconhecer que é o samaritano. Ele diz: não, é aquele que usou misericórdia. E Jesus não diz ao mestre da lei que ele precisava ser samaritano, mas que o mestre da lei precisaria agir como samaritano, ou como o samaritano. Porque o samaritano, embora não tivesse a religião dos judeus, embora não frequentasse o mesmo templo, não estava debaixo da mesma lei, ele, por suas ações, estava agindo mais próximo das escrituras do que os religiosos. Ele estava agindo segundo a lei, diferentemente daqueles religiosos que estavam indo para o templo. Isso me faz pensar, meus irmãos, a respeito dessa misericórdia, porque nós achamos que nós, como cristãos, como crentes, somos o povo de Deus, e que nós somos os caras que vão morar no céu. E eu percebo que as atitudes daqueles que vão morar no céu, muitas vezes não condizem com a palavra de Deus. Mas a gente acha que uma profissão verbal de fé faz toda a diferença. Então a gente diz: levanta a mão, aceita Jesus, eu vou orar por você e você vai para o céu. Quando a palavra diz que nós precisamos ser transformados à imagem de Jesus. E há muita gente dentro das igrejas dizendo que Jesus é o Senhor, mas não é a imagem do Cristo.
porque não age como Cristo, porque estão indo para o templo, estão indo cantar, estão indo pregar, estão indo fazer um monte de coisa, só que há um monte de gente caída na beira do caminho, e que passa de largo. Esse carnaval, meus irmãos, eu vi algumas postagens, vi algumas coisas, e uma delas foi a figura, ou a cena, de alguém representando numa escola de samba, Jesus caído, e o diabo lançando-lhe o chicote. E um monte de crente ultrajado, porque o símbolo religioso, que supostamente representava Deus, foi ridicularizado. Algum tempo atrás eu vi alguém pertencia a essa linha LGBT, eu não sei se era um homem ou se era mulher, que sobe a cruz e começa a zombar de Jesus, ou dessa figura de Jesus. Então houve grande indignação, diga-se de passagem, de forma compreensível e legítima indignação. O interessante, meus irmãos, que eu não vejo a mesma indignação quando um ser humano, que é imagem e semelhança de Deus, que é a coisa mais próxima de Deus, mais parecida com Deus, quando ele é ultrajado, violentado, usurpado, escravizado, destinado a uma vida de miséria, a gente não se indigna. A gente se indigna com símbolos, mas não se indigna com a opressão contra as pessoas. Então nós menosprezamos a vida em detrimento a símbolos, a coisas. Mas quantos estão sendo assaltados pela vida, espancados e deixados à beira do caminho, e a gente não se preocupa com isso? Nós aqui trabalhamos com um grupo de crianças, cerca de 30 crianças no projeto de futebol entre 8 e 12 anos. E a semana passada o Edson estava lá dando aula para as crianças, ensinando algumas coisas, e pediu para que aquelas crianças fizessem uma redação ou redigissem algumas linhas a respeito do que eles haviam aprendido ou estão aprendendo na Bíblia. E as crianças não sabiam escrever. As crianças não sabiam escrever. Será que a gente não deve se indignar com isso? E alguém vai falar: o problema é do governo, o problema é desse, o problema é daquele. Vamos achar o culpado, todo mundo acha. Eu quero saber da solução. O que a gente vai fazer? O que você vai fazer? O que você que está me ouvindo vai fazer? Porque criticar, todo mundo critica. Porque esse é sem vergonha, esse é ladrão, esse é culpado. O que você está fazendo? Qual tem sido a sua atitude? Porque na hora de tentar fazer o imposto de renda, ele também vai dar um jeitinho lá de pagamento, vai mentir também. Porque na hora de fazer alguma coisa lá que tem que ser feita, não tenho tempo, não posso. Então falar é fácil. Então nesse caminho de misericórdia, meus irmãos, a gente vai olhar para nós e ver que nós recebemos a graça de Deus, que nós somos falhos e pecadores, e que nós precisamos agir com misericórdia. Mas misericórdia precisa de arrependimento, precisa de mudança. Então nós devemos nos indignar com essas coisas, nos indignar com essas coisas que passam lá, porque são ultrajantes, mas se indignar quando o ser humano também é violentado na sua dignidade. Nós devemos nos indignar quando aquela adolescente que sai tarde do trabalho e vai para casa e no meio do caminho é brutalmente assassinada. A gente deve se indignar, como é o caso do vizinho aqui, irmão Jaime, que teve um problema, sentiu uma dor na perna e foi ali no AMA, e aí o pessoal olhou e disse: não, isso aí é apenas um problema muscular, e deu para ele um relaxante muscular. E ele veio para casa tomando relaxante muscular. Depois de 2, 3 dias perceberam que ele não estava legal, levaram de volta. Então fizeram os exames e descobriram que ele tinha tido um infarto alguns dias antes. E o pior, que se ele tivesse sido tratado naquele dia com um anticoagulante, uma série de coisas, teria resolvido. 2 dias depois ele morreu.
A gente não se indigna com isso. Não é meu irmão, não é meu tio, não é meu pai, não é meu filho. A gente se indigna com coisas. O cara lá supostamente usurpando da religião, mas a gente não se indigna com a miséria daquele que está caído. Nós devemos nos indignar com muitos que se dizem cristãos, que estão na categoria de sacerdote, de levita, mas não deixam seus compromissos para ajudar quem está à beira do caminho, para dar aula para essas crianças, por exemplo, para ensiná-los a ler e escrever. Porque a gente tem muito compromisso. Eu tenho que ir em direção ao templo como aquele sacerdote. O caído, o problema é dele. Cristãos que não são capazes de colocar os necessitados, os feridos, os marginalizados sobre a sua montaria. Não colocar sobre a sua responsabilidade, dizer, não, vou fazer. Cristãos que não são capazes de usar os seus recursos, de usarem o seu tempo para socorrer quem está se perdendo. Que não são capazes nem de dizer que Jesus tem um projeto e um plano que pode mudar a história das pessoas. E que se elas não ouvirem e não reconhecerem esse Jesus, se elas não tiverem uma experiência com Cristo, elas estão perdidas. Porque elas estão caminhando para o inferno. Então o caminho de misericórdia também é dizer para eles que estão no caminho do inferno, dizer, olha, tem uma saída, tem uma saída para você. Porque o caminho de misericórdia é buscar dar uma condição de vida até que essa pessoa tenha a oportunidade de viver por si só. Para que ela tenha a oportunidade de se arrepender, de recomeçar, mesmo que aos nossos olhos ela não mereça. O caminho de misericórdia nos faz conscientes de que somos pecadores e que precisamos que Deus seja misericordioso para conosco, para que Ele nos conceda e continue nos concedendo chances de arrependimento todos os dias. Esse caminho nos obriga a fazer o mesmo com aqueles que estão ao nosso lado, com quem nós temos contato. Então nós devemos tratar as pessoas da mesma forma como nós esperamos que Deus nos trate. E Jesus começa dizendo isso: faça aquilo aos outros que você gostaria que fizesse a você. Porque essas pessoas todas precisam da oportunidade de se arrependerem, pedirem perdão e recomeçarem. E Jesus fala sobre esse caminho quando Ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. É essa misericórdia que faz com que Deus nos mantenha em sua presença. Caso contrário, nós estaremos perdidos, condenados a uma vida sem sentido. Misericórdia que muitos precisam porque estão sofrendo, porque estão à beira do verdadeiro caminho, estão à margem do verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Misericórdia que muitos precisam porque precisam de ajuda. Essa misericórdia levou um homem chamado Lee, um pastor chamado Lee, em Singapura, a ir à cadeia, porque ele viu que um dos piores bandidos, o cara era assassino, havia matado várias pessoas, o cara extremamente perigoso, e que fora condenado à morte, que aquele jovem precisaria de uma palavra de arrependimento. E aí então ele se propõe no seu coração de visitá-lo. E ele então, com essa pressão de ir visitar, de levar essa palavra, vai até aquele rapaz. Ele vai até a porta da célula, não pôde entrar, mas ele começa a conversar com ele. E ele diz: olha, Jesus te ama e eu também. E o assassino foi e cuspiu no seu rosto. Ele lentamente tirou o óculos, o limpou, o enxugou, colocou nos olhos e se foi. No dia seguinte ele voltou e aconteceu a mesma coisa. E assim vários dias consecutivamente ele falava: Jesus te ama e eu também. E sofria uma cusparada e ele limpava os seus óculos e ia embora. Até que um mês depois, aquele criminoso já não estava tão violento. E aí ele se volta para o pastor Lee e pergunta para ele: quem é esse Jesus que você está me dizendo que ele me ama? Aliás, quem é você? Porque depois eu cuspi em você e fazer tudo o que fiz, você continuou voltando aqui, mesmo sendo maltratado. E o pastor
tranquilamente começou a explicar a eles as boas novas de salvação, do amor de Deus. E aquele bandido teve uma experiência com Cristo. E ele é transformado pela fé em Jesus. E a explicação para esse fato é a misericórdia produzida pelo amor compassivo de Deus no coração de um cristão fiel. Nós não precisamos ir tão longe para encontrar pessoas que sejam um exemplo de uma compaixão motivadora pela misericórdia. A gente conhece muitas pessoas, heróis da fé, que continuam resgatando drogados, mendigos, prostitutas e aqueles que estão à margem do caminho. Tudo isso por causa da misericórdia, por tudo isso porque estão no caminho de misericórdia. Então, o caminho de misericórdia faz com que os misericordiosos recebam misericórdia da parte de Deus. E aqueles que humildemente servem aos princípios do reino são cuidados por Deus. E eu queria terminar orando, ou falando com você que entrou aqui ou que me ouve, que se você não está nesse caminho, você precisa da misericórdia de Deus, porque os teus pecados fazem separação entre você e Deus, mas Ele, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho para que morresse em seu lugar, e a sua misericórdia te mantém vivo. Então receba a misericórdia de Deus, creia no sacrifício de Cristo, e eu oro para que você tenha uma experiência com o Espírito Santo e você seja transformado, e que você venha experimentar de uma maneira sobrenatural, e que você entre nesse caminho de misericórdia, não apenas recebendo a misericórdia de Deus, mas também dando misericórdia, porque há pessoas que você precisa estender a mão, há pessoas que você precisa perdoar, há pessoas que você precisa se consertar. É uma oportunidade de arrependimento, de recomeço, de conserto. Para nós que temos a experiência com Cristo, que Deus nos ajude a agirmos com misericórdia, porque compreendemos que recebemos essa misericórdia de Deus, e que da mesma maneira como recebemos, estamos nesse caminho, também precisamos agir com misericórdia. E agir com misericórdia é ajudar quem está necessitado. E muitas vezes necessitado é aquele que está dentro da sua casa, necessitado é aquele que está na igreja. Necessitado, às vezes, você mexer numa cadeira, é você ajudar um irmão, é você visitar, é você compartilhar, é você orar, é você abraçar. Não seja só como aquele samaritano, como aquele levita e aquele sacerdote que vai uma vez por semana em direção ao templo. Quando vai ao templo, ou quando vai, porque tem irmãos aqui que fazem desde setembro que eu não vejo. Tem alguns que vêm uma semana, passa 3, 5, 10, daqui a pouco, pastor, tudo bem? Isso é só religioso. Está acusando? Não, não estou acusando. A gente conhece a árvore pelo fruto. E aí depois a gente fala, precisa de misericórdia. Misericórdia é um caminho, é um estilo de vida, é uma caminhada. Então que Deus nos ajude nessa jornada a sermos misericordiosos, como o nosso Pai é misericordioso. Oremos.